Agora vamos conhecer o desfecho dessa história em relação às ações de saúde pública no período de regime militar, que foi do ano de 1967 até o ano de 1985. E o campo de organização da saúde pública no Brasil, naquela época, ela foi desenvolvida de acordo com as ações do período militar. Vamos ver a seguir quais foram essas ações. Primeiramente, foi divulgado o Decreto de Lei 200 no ano de 1967, onde este decreto ele estabelecia as competências do Ministério da Saúde. Quais foram esses? A primeira foi a formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde. Segundo, responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais. Terceiro, ações preventivas em geral, como também o controle de drogas e medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária. E em 1970, criou-se a SUCAM, que era a Superintendência de Campanha da Saúde Pública, que ficou como responsável pela atribuição de executar as atividades de erradicação e controle de endemias, e assim assumindo o Departamento Nacional de Endemias Rurais e a campanha de erradicação da malária. E no ano de 1975 foi instituído no papel o Sistema Nacional de Saúde. Esse sistema ele estabelecia de forma sistemática o campo de ação na área de saúde dos setores públicos e privados para o desenvolvimento das atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. No entanto, o documento ele reconhece e oficializa a divisão da questão da saúde, onde afirma que a medicina curativa seria de competência do Ministério da Previdência e a medicina preventiva de responsabilidade do Ministério da Saúde. E o governo, por sua vez, ele passou poucos recursos ao Ministério da Saúde, tornando esse sistema insuficiente, pois dessa forma ele foi incapaz de desenvolver as ações de saúde pública que tinham sido propostas, o que significou na prática uma clara opção pela medicina curativa, que era mais cara e que, no entanto, contava com recursos garantidos através da contribuição dos trabalhadores para o INPS. E diante desses fatos, concluímos que podemos afirmar que o Ministério da Saúde ele tornou-se muito mais um órgão burocrático normativo do que um órgão executivo de política de saúde, como ele foi proposto no início da sua criação. Então, tendo como referência as recomendações internacionais e a necessidade de expandir essa cobertura, no ano de 1976 inicia-se o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, conhecido como PIAS. E assim foi concebido na Secretaria de Planejamento da Presidência da República o PIAS como um primeiro programa de medicina simplificada do nível federal. E com isso, passaram a permitir a entrada de técnicos provenientes do movimento sanitário no interior do estado. E esse programa também ele foi estendido a todo o território nacional, o que resultou numa grande expansão da rede ambulatorial pública. Mas no ano de 1975 veio a crise. Por quê? Porque o modelo econômico implantado pela ditadura militar, ela simplesmente entrou em crise em decorrência dessas dificuldades encontradas durante esse percurso, como a gente viu anteriormente. Vamos entender também que, primeiro, porque o capitalismo a nível internacional entra num período de crise. Segundo, porque, em função da diminuição do fluxo de capital estrangeiro para mover a economia nacional. Então, assim, com essa falta de contribuição do exterior, o país ele diminuiu o ritmo de crescimento
que em períodos áureos chegou a 10% do PIB, tornando o crescimento econômico não mais sustentável. E aquela ideia do que era preciso fazer para crescer, o bolo da economia, na verdade, para depois redistribuí-lo para a população, ele não se concretizou no plano social. Por quê? Porque houve uma grande desigualdade econômica, na verdade, onde os pobres eles ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. Sendo que não se justificava pelo fato do país ser um dos que apresentam um dos maiores índices de concentração de renda a nível mundial. E por que existiu essa desigualdade econômica? E como consequência disso, o que gerou apenas aspectos negativos, pois a população com salários mais baixos, então contidos pela política da economia e pela repressão, passaram a conviver com o desemprego e as suas graves consequências sociais. Quais foram essas? O aumento da marginalidade, o crescimento das favelas, como também a mortalidade infantil. E, consequentemente, esse modelo de saúde previdenciário começa a mostrar os seus desvios morais. Como assim? Porque eles priorizaram, primeiramente, a medicina curativa. E, com isso, o modelo proposto ele foi incapaz de solucionar os principais problemas de saúde coletiva. Quais foram esses problemas que foi feito todo um apanhado que deveriam ser solucionados? As endemias, as epidemias e os indicadores de saúde, que ficou, por exemplo, destacado em relação à mortalidade infantil, que não alcançou êxito nesses aspectos. Então, isso se tornou um desvio moral para eles, porque eles não cumpriram com a palavra. Outro fato também importante colocado em questão que ocorreu foi o aumento constante dos custos da medicina curativa, que era centrada na atenção médico-hospitalar de complexidade crescente, como também a diminuição do crescimento econômico com a respectiva repercussão na arrecadação do sistema previdenciário, reduzindo assim as suas receitas. Gerou também, em relação a essa crise, uma incapacidade do sistema, pois eles não conseguiam atender aquela população que não trabalhavam de carteira assinada. Por quê? Porque eles não estavam contribuindo e assim, automaticamente, eles se viam excluídos desse sistema. Eles não tinham direito, na verdade, a participar deles porque não trabalhavam de carteira assinada. Outro aspecto negativo, o desvio de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores e para a realização de obras por parte do governo federal. Ocorreu também o não repasse pela União de recursos do Tesouro Nacional para esse sistema previdenciário, mesmo ele sendo parte de um sistema tripartite que era formado tanto pelo grupo de empregador, empregado e União. Portanto, em consequência desses fatos ocorridos, todos de maneira negativa, o que ocasionou no sistema? Ele simplesmente entrou em crise. Por quê? Devido à escassez de recursos para sua manutenção, como também ao aumento dos custos operacionais e principalmente ao descrédito social em resolver a agenda da saúde. Se eles não foram capazes de cumprir com a sua proposta, que crédito eles tinham diante da sociedade? Então, isso tudo favoreceu para que esse sistema proposto entrasse em crise. E então, diante desses fatos, chegamos à conclusão de que a saúde naquela época ela não foi um direito de todos. E na tentativa de conter custos e combater fraudes, o governo ele criou, no ano de 1981,
o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, que era o CONASP, ligado ao INAMPS. Esse plano ele inicia-se pela fiscalização mais rigorosa na prestação de contas dos prestadores de serviços credenciados, combatendo-se então as fraudes. E esse plano ele tinha como objetivo propor a reversão gradual do modelo médico assistencial através do aumento da produtividade do sistema, visando a melhoria da qualidade da atenção. Com isso, formulou-se a equalização dos serviços prestados às populações urbanas e rurais, como também a eliminação da capacidade ociosa do setor público e dentre outros aspectos. E em 1983 foi criado a AIS. O que foi isso? Ações Integradas de Saúde, que era um projeto interministerial que visava a previdência, saúde e educação, visando um novo modelo assistencial que incorporava o setor público, procurando integrar ações curativas, preventivas e educativas ao mesmo tempo. E assim, a Previdência passa a comprar e pagar serviços prestados por estados, municípios e hospitais filantrópicos, públicos e universitários. Esse período ele coincidiu também com o movimento de transição democrática, ou seja, com a eleição direta para governadores e vitória esmagadora de oposição em quase todos os estados nas primeiras eleições democráticas deste período. Por que aquele momento ocorreu? Porque durante esse regime militar, as pessoas, como citamos anteriormente, elas não tinham direito ao voto. E a partir dessa data, começou as primeiras reivindicações para que elas tivessem esse direito de escolher os seus governadores e presidentes. E então, no ano de 1985, chegou o fim do regime militar. E daí passaram-se possível os votos da população para que elas escolhessem seu próprio presidente. O primeiro presidente eleito naquele ano foi o presidente Tancredo Neves, mas em decorrência de sua morte ele não pôde assumir e quem assumiu em seu lugar foi o presidente então daquela época, José Sarney, que era o seu vice. E diante dessas mudanças políticas, acabou gerando diversos movimentos sociais relacionados a áreas da saúde também, que culminaram com a criação das associações dos secretários de saúde estaduais, como também municipais. E com essa grande mobilização nacional por ocasião da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, no Congresso Nacional no ano de 1986, o qual lançou as bases da reforma sanitária e do SUS, que era um sistema único descentralizado de saúde.